irmãos, é uma coisa assim muito forte, né, para nós, olhando ao quinto domingo do tempo da Quaresma, refletir um pouquinho sobre a questão que é muito presente, um pecado que é muito presente no nosso meio. Talvez nós não o percebamos com tanta intensidade, mas ele causa um estrago muito grande, que é o pecado do julgamento, o pecado da condenação. E nós vemos que aqui, no quinto domingo, olhamos uma mulher que ela é pega diante de uma atividade, de uma festa muito grande em Jerusalém. E um lugar em que tem muita movimentação, tem muita festa, acaba tendo a tentação aí, né, no meio de tanta gente, acabou aí acontecendo um adultério ali. E essas pessoas, elas estavam ali vigiando a vida das pessoas, e então pegou aquela mulher que foi, que teve esse pecado do adultério, e o colocou em evidência, e pior ainda, de uma maldade tão grande, que fizeram a mulher ficar em pé e expor a mulher, expor o pecado dela, colocar em público, né? E hoje a gente vê que isso é tão comum, né? As pessoas expor a vida dos outros na rede social. Ah, mas padre, mas a pessoa, ela fez, eu estou só comentando, eu estou jogando, mas não deixa de ser um momento em que você está tirando aquela pessoa que está no anonimato, com o pecado dela, com a vida dela, e você expondo a vida dela. Isso é pura maldade e é um pecado. É tão pecado você expor o pecado do outro, quanto ao outro que cometeu o pecado. Então é esse justamente a causa hoje da matéria, do ensinamento da palavra de Deus para nós hoje, né? Até que ponto, né, chega a maldade do mundo, como chegou também a maldade aqui, de colocar a mulher, jogar aos pés de Jesus e dizer: olha aqui, ó, pessoal, ó, essa pessoa jogou, né, não tinha rede social na época, mas pegar e chamar todo mundo, uma festa gigantesca, como a festa de Jerusalém, no templo, e colocar a pessoa no meio de todo mundo e humilhar essa pessoa. Hoje as redes sociais fazem isso com brilhantismo, e a pessoa está no conforto da casa dela lá, humilhando a pessoa, expondo a vida da pessoa, colocando, né, na rede social, tal. Então o que acontece? Hoje a palavra de Deus está pedindo para que a gente olhe com muito carinho para a nossa vida, para a vida dos irmãos, e olhe para Jesus. São três personagens: eu, o próximo e Deus. Aqui há um julgamento dos homens e um julgamento de Deus. O próprio rei Davi já chegou a dizer o seguinte: eu prefiro me colocar nas mãos de Deus do que nos homens. O julgamento de Deus é mais suave do que o julgamento dos homens. O julgamento dos homens são muito pesados, mas o de Deus não. Às vezes nós somos muito complacentes com os nossos erros, e somos mão pesada com os erros do outro. Então a gente vê que o julgamento dos homens condena, solta Barrabás e condena Jesus. Esse é o julgamento dos homens. E o julgamento de Deus é aquele julgamento na cruz, em que a humanidade estava ali crucificando Jesus, e gritava ainda mais alto que seja crucificado mesmo. E o julgamento de Deus em contrapartida foi: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então é bonito hoje olhar para isso. Vocês sabem que naquela época os judeus não podiam condenar, tinha que ser um tribunal. Então eles chegaram em Jesus para preparar uma armadilha para ele, e disseram assim: olha, a mulher foi cometida teve um pecado, um flagrante adultério. A lei manda, né? Não está nem dizendo, porque a lei de Deus não manda, a lei de Deus diz para não matar. Então eles estão falando de uma lei dos romanos. A lei manda apedrejar até a morte quem cometesse tal pecado. Então, às vezes nós também podemos dizer assim: mas a lei diz que tem que pegar esse safado e condenar e julgar, e olha, o senhor não acha? E essa pessoa saiu livre, o que o senhor acha? Eu falei assim: eu acho que manda é a lei de Deus. E eles aqui, eles sabem que a lei de Deus diz não matar. Então eles chegam em Jesus e dizem: o que o senhor acha? Se Jesus dissesse assim: então a lei está mandando, manda a pedra. Agora, aí agradaria a lei,
agradaria a sociedade. E Jesus diz, não, se ele dissesse, não, não faz isso, não pode, a lei de Deus pede para não matar, ele desagradaria o Império Romano. Era nisso que eles queriam pegar Jesus para condenar. Olha, ele é contra a lei, mas na sabedoria Jesus faz o quê? Ele, quando tem um momento de muita tensão, olha o que a gente tem que aprender a fazer. Quando a coisa está muito tensa, você tem que, às vezes a melhor resposta é a resposta de Jesus, é o silêncio. Quando a coisa está muito tensa, quando tem muito julgamento, quando tem muita gente falando, tem muita gente condenando, está na rede social falando mal de você, daí tem gente falando da sua família mal de você, qual que é a melhor arma? O silêncio. Olha aqui que a gente tem que aprender hoje com Jesus, né? O silêncio e rezar, não é verdade? Então reze um pouquinho no seu coração, feche um pouquinho seus olhos, violinista, no telhado. Vamos orar, vamos rezar, vamos pedir para Deus nesse momento. Não gostaria de falar muito hoje não, mas que a gente ficasse com essa mensagem de Paulo, que diz assim, ó: eu já sei que eu fui alcançado pela fé, pelo amor de Deus. Deus nos ama muito, mas eu corro para alcançar esse amor. Muitas vezes nosso coração ainda não tem esse amor dentro, né? Porque nosso julgamento é pesado. Irmãos, eu vos digo que eu corro direto para a meta, corro para o alto, corro para Deus, esse Deus que me chama. E o que é que Deus está nos chamando? Para viver o amor, para viver a paz entre os homens, para viver o perdão. Então vai dizendo para Jesus: Senhor, eu me entrego hoje como aquela pecadora. Quem é que não tem pecado, atire a primeira pedra. Foi isso que ele disse. Senhor, eu tenho pecado e me apresento hoje diante de Ti com todos os meus pecados, mas nesse momento quero me desarmar de toda e qualquer pedra que eu tenha nas minhas mãos, porque o meu telhado também é de vidro, Senhor. Meus pés também são de barro. Quem sou eu, meu Deus? Te peço a Tua misericórdia. Esse é o tempo da quaresma, o tempo de viver a Tua misericórdia na minha vida. Porque eu sei que Tu és misericordioso, mas eu preciso ser também, entender que esse é o meu caminho. Como um católico praticante que eu sou, eu preciso viver a misericórdia a cada dia. Como pecador, Senhor, me apresento nas Tuas mãos nessa igreja. E eu sei que o Teu julgamento é o mesmo do filho pródigo. Coloque uma sandália nos pés, o Senhor nos beija, nos acolhe, nos ama. E diz como São Paulo: olha, tua meta é para frente. Eu me lanço para frente sem olhar para trás. Olha que bonito. Que você não olhe mais para os seus pecados. Que essa quaresma seja uma quaresma bem feita. Vai buscar uma confissão, vai pedir perdão. E não olha mais para trás. Olha para frente, para tudo aquilo que é bom, que Deus tem reservado para nós. Ele se levantou e disse: filha, vai e não peques mais. Vai seguir uma vida nova. Vai olhar para frente, vai viver o amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Quando eu falo que viver uma vida a dois, um casamento, se não tiver muita misericórdia, se tiver um coração igual de Jesus, se machucam demais. Porque às vezes nós somos muito complacentes com o nosso erro. E a gente até justifica: não, mas o meu é pequenininho, o teu. E às vezes a gente cobra demais do nosso cônjuge e se cobra menos. Então preste bem atenção na palavra de hoje. A palavra de hoje é para você, que a mão pesada não seja para o outro, mas para você. Se você quer ter uma mão pesada, tenha para você. Não desconte a tua mão no irmão, na pessoa que está do teu lado.
nos teus filhos, no teu marido, na tua esposa. A gente é bom para cobrar muito, e é muito lento para cobrar de nós mesmos, né? Então essa é a mensagem de hoje. Vamos ficar em pé então?